Mais uma semana relevante para quem acompanha a agenda macroeconômica global. Mercados amanheceram na segunda-feira ansiosos pelos dados de inflação dos Estados Unidos. Afinal de contas, o último CPI, referente ao mês de junho, foi responsável por um grande chacoalho no mercado americano. Quem sabe a maior rotação da história entre S&P, entre Russell, entre tecnologia e outros setores do mercado americano. Mas logo depois, acho que 2 semanas, o Banco Central japonês elevou a taxa de juros. Isso fortaleceu o iene, gerou prejuízo em quem tinha posições de carry trade ao redor do mundo. O pessoal teve que devolver essa grana no Japão. E junto a tudo isso, um relatório de empregos fraco nos Estados Unidos 2 dias depois, na sexta-feira, ressuscitou o medo de recessão nos Estados Unidos. Segunda-feira, mercados abriram em pânico, VIX 65 pontos, mas de lá para cá muita coisa aconteceu e o mercado hoje já opera em tranquilidade. Vamos falar sobre esses assuntos e por que os dados divulgados hoje, quinta-feira, fizeram muito mais preço no mercado americano do que os dados de inflação divulgados nos últimos dias. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda muito a atingir novas pessoas, novos inscritos que gostariam de entender um pouco melhor por que a macroeconomia é tão importante para quem investe, para quem tenta diagnosticar cenários macroeconômicos. Se inscreva aqui no canal também, compartilhe com seus amigos e outros investidores. Vamos ao que interessa, tá? No início da semana foram divulgados dados de inflação dos Estados Unidos, o PPI veio abaixo do esperado, isso ajudou na alta do S&P 500, Nasdaq, até mesmo o Russell. O CPI não trouxe muita novidade para o mercado, ele veio em linha, diria até um pouquinho melhor do que o esperado, mas o mercado não reagiu de maneira intensa. Para quem acompanha indicadores e fica esperando a reação do mercado para chegar a alguma conclusão, cuidado ao fazer isso, porque o mercado às vezes não sabe avaliar os dados. E às vezes o mercado exagera na forma como ele avalia dados. Reparem que no dia de hoje, os juros americanos estão subindo. O juro de 2 está subindo 4%, o juro de 10 está subindo 3%. Quem olha para isso e olha para os dados de inflação vai dizer, o mercado não gostou. O mercado não está gostando dos dados, o Fed não vai cortar a taxa de juros. Bem pelo contrário. Essa informação aqui, que eu até acompanhei com vocês ao vivo na quarta-feira de manhã, ela mostra que o Core CPI de 3 meses anualizado e o Core CPI de 6 meses anualizado, eles bateram níveis nesse último mês não vistos desde 2021. Tá, mas 2021 a inflação não era um problema, na verdade ela estava começando a subir. Estamos numa fase diferente do ciclo, Igor. Realmente, desinflação. É importante mencionar que quem acompanha macro ou tem que ter uma memória muito boa, ou um caderno com muita anotação para lembrar o que aconteceu no mês de dezembro. O mês de dezembro foi divulgada a inflação de novembro dos Estados Unidos e logo depois, na reunião do Fed, eles trouxeram uma grande novidade para o mercado que foi uma frase muito importante. É bem provável que nós cortaremos a taxa de juro em 2024. Eu estou resumindo o que eles falaram. Não foi tão direto assim, mas o mercado traduziu dessa maneira. Isso porque os dados mais recentes mostravam que o Core CPI, 3 meses anualizado, 6 meses anualizado, estavam chegando em níveis mínimos. Então esqueçam essas perninhas aqui. Imagina, tá? Os indicadores aqui estão caindo e se aproximando da meta do Fed. Eles achavam que a trajetória da inflação era garantida como sendo para baixo. Então dá para pensar em cortar a taxa de juros. E aí mercados precificaram que 7 cortes no ano, que seria cortes em quase todas as reuniões de 2024. Só que aí veio a inflação de janeiro, fevereiro, março e abril, que vieram horríveis, e aí nós tivemos que adaptar. Eu vou dizer o mercado, eu não, o mercado se adaptou porque ele exagerou na quantidade de cortes precificados. Reparem que agora com o último CPI, olha o que aconteceu com essas linhas aqui, azul, laranja, estão em níveis inferiores a novembro, quando o Fed sinalizou que pensava em cortar a taxa de juros no ano. Isso aqui me ajuda, eu não vou dizer que garante, mas me ajuda muito a chegar à conclusão de que o Fed vai cortar em setembro. Para mim, vai cortar em setembro. Até mesmo ontem, um dos membros do Fed, que é o Goolsbee, falou que é hora de nós voltarmos a nos preocupar com o outro mandato, não mais a estabilidade de preços, porque os preços estão voltando à estabilidade.
mas sim um mandato de máxima empregabilidade. Isso é, o Fed, que pelos últimos 2 anos se preocupou muito com a inflação, e para isso subiu a taxa de juros, sabendo que isso poderia afetar negativamente o mercado de trabalho, agora que a inflação está voltando para a meta, está na hora de voltar a se preocupar com o mercado de trabalho. Isso é, não dá para manter o juro alto por muito tempo, eventualmente isso vai sim desacelerar a atividade americana, vai gerar problemas no mercado de trabalho, e aí eles vão ter que repetir tudo que fizeram lá no Covid, de cortar juros e quem sabe imprimir dinheiro. Então, para que isso não aconteça, para que eles não joguem a economia numa recessão, está na hora de olhar menos para a inflação e olhar mais para a saúde da economia. Isso só porque a inflação está voltando à normalidade. Sim, temos muitos dados de inflação que estão distantes da meta do Fed. O principal deles é a inflação de moradia, que na minha opinião, eu não li isso em nenhum lugar, é a minha opinião apenas, é quem vai definir a rapidez com que o Fed corta a taxa de juros. A inflação de moradia hoje, esse componente encontra-se em 5,3% ano contra ano. Pré-pandemia era 3%, 2,70%, 3,3%. Então ele ainda tem que voltar bastante, tem que cair bastante em 12 meses. A desinflação precisa continuar para daí voltar para o nível pré-pandemia. Como esse aqui é um grande componente da inflação americana, especialmente do core e dos services, se esse cara não cai, o Fed não consegue cortar a taxa de juros. Se esse negócio cai rápido, o Fed vai acelerar o ciclo de queda do juro. A minha opinião é essa. Infelizmente, nesse último mês, esse indicador ele surpreendeu para cima, então ele gerou esse mal-estar no mercado, mas a minha opinião ela continua de que eles cortarão a taxa em setembro. Ainda fica difícil de dizer se é 25 ou 50, mas eu acho mais fácil dizer que vai ser 25 bases, e é isso aí. Bom, se a inflação não é um grande problema, está na hora de olhar para quê? Se o mercado está tão preocupado com recessão, temos que olhar para os dados de atividade. A atividade contrai, ela piora, ela desacelera em períodos recessivos. O desemprego ele aumenta, o payroll é negativo, os pedidos iniciais sobem, então vamos aos dados divulgados hoje. E aí eu comentei com os membros que era possível que os dados de quinta-feira fossem mais importantes que os dados de inflação, porque se o medo é recessão, então vamos avaliar aquilo que acontece numa recessão. Aí, hoje de manhã, núcleo das vendas no varejo, expectativa 0,1, veio 0,4. O número anterior foi revisado de 0,4 para 0,5. Vendas no varejo cheio, expectativa 0,4, veio 1%. Realmente não são dados, por enquanto, recessivos. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, que bateram 249 algumas semanas atrás, que aumentou também o medo do mercado sobre esse assunto, recessão, caíram para 234, foi revisado, tá? De 233 para 234, e para essa semana, expectativa 236, 227. Se a economia americana está numa recessão iminente, esse indicador está indo para o lado errado. É para estar subindo, não é para estar caindo. Aqui é a mesma coisa. Então, os dados de hoje, eles, por enquanto, enterram fundo a narrativa de recessão. Eu até fiz um vídeo para vocês hoje é quinta, eu fiz um vídeo na terça-feira que eu comentei que ficaria disponível para o YouTube aberto por apenas 1 hora, depois ficaria disponível apenas para membros. Se vocês querem melhor decifrar o que está acontecendo com o cenário macro, é recessão, não é? É soft landing, hard landing? Está aqui um esqueminha simples, básico, para entender melhor o que acontece no cenário atual. Se os dados divulgados forem fortes, estáveis, seja de atividade ou mercado de trabalho, é soft landing. Se os dados realmente estão enfraquecendo, o desemprego está aumentando, o payroll é negativo, pedidos iniciais aumentando, vendas do varejo é negativo, produção industrial, tudo isso colabora com esse cenário aqui, de hard landing. Em ambos os casos, existe desinflação, por isso que avaliar a inflação para decifrar esses cenários não é a melhor, não é o recomendável. Porque, sim, a inflação ela pode voltar a níveis pré-Covid em ambos os tipos de cenários. Aqui é mais perigoso, normalmente existe deflação, mas até agora não é o que nós vimos nos dados. Então, só olhar para a inflação não é uma informação
boa o suficiente, completa o suficiente para chegar a uma conclusão. É soft ou é hard? Por isso que o meu foco na semana nem era tanto inflação, CPI, PPI, eram os dados de atividade. E aí, vamos voltar aqui. Produção industrial veio horrível, tá? 0,6% negativo. Temos que lembrar que o setor industrial americano não é o carro-chefe da economia americana. Até tenho aqui em gráfico para vocês olharem, só para ter uma ideia do que aconteceu. A produção industrial ela está de lado há muito tempo. Eu diria que há um pouco mais de um ano. Então, esse dado veio ruim para o mês de julho, sim, mas o mês de junho veio mais alto. Então, ficou aquela coisa meio equilibrada, tá? O setor industrial não é mais o principal setor da economia americana. Então, eu quase não olho para ele. Sim, ele está em contração há algum tempo. O PMI ISM industrial também não está legal. Mas, mesmo assim, a economia mostra-se mais resiliente. Aqui estão os dados de retail sales, vendas no varejo. Vendas no varejo real, levemente negativo. Isso já faz um tempo, tá? Desde março de 2022. Mas o número nominal, crescendo ano contra ano, mais ou menos 2,79%. Então, olhando para isso que foi divulgado, vendas no varejo, aqui, número estável, inclusive surpreendeu o mercado. Pedidos iniciais, está desse lado aqui e não está desse lado não. Não é um número fraco, é um número forte, inclusive. Então, por isso que o mercado olha com mais carinho para o soft landing de novo, porque, por enquanto, os dados não colaboram com a narrativa de recessão. A não ser a taxa de desemprego, que sim aumentou no mês passado, bateu 4,3%, e o payroll veio no nível mais fraco desde a pandemia. Esses dados, realmente, nós precisamos reavaliá-los no próximo mês. Então, o próximo relatório de empregos dos Estados Unidos vai ser chave para entender o que diabos está acontecendo com o mercado de trabalho americano. Então, vamos falar sobre mercados, né? Reparem que a S&P 500 hoje rompeu a média de 50 períodos, acima de 5.560. Nasdaq está lutando para fazer a mesma coisa. Hoje o Russell está tendo um dia muito bom, está subindo 3%, porque olha só, junta tudo que foi divulgado nas últimas 3 semanas. Eu já falei, ou o cara tem que ter um caderno cheio de anotação, ou uma mente muito boa, uma memória muito boa. Foram dados melhores de pedidos iniciais, o PMI-SM de serviços, vendas do varejo e, de novo agora, pedidos iniciais, junto com uma inflação que veio benigna. São dados bons ou ruins? Para mim são dados bons. Então até escrevi aqui para vocês, eu ia fazer um vídeo dessa maneira, com esse textinho aqui, decidi montar aquele esqueminha que vocês acabaram de ver. Aqui fica um pouco mais didático, né? Então o que é o soft landing? É uma inflação fraquinha, voltando para a meta, uma atividade estável e um mercado de trabalho estável também. É isso que os dados estão nos mostrando. Eu comprei S&P 500 na semana passada, eu vendi na sexta-feira antes daquele pânico todo que deu no mercado, eu não imaginava que aquilo ia acontecer, e na sexta seguinte eu comprei o ETF de S&P 500, para vocês não me xingarem, tá aqui, ó, comprei S&P 500 e comprei VIT. Foi enviado para membros, obviamente, há 5 dias atrás, isso aqui é sexta-feira da semana passada. A minha explicação para a compra de S&P não é muito mirabolante, não. Primeiro, eu achava que o mercado ia se acalmar e por isso nós veríamos uma recuperação do mercado americano. O VIX nesse momento a 15,44, dá para chegar à conclusão de que foi um alarme falso. E também a recuperação das empresas de tecnologia, que não conseguiram perder a média de 200 e que nas últimas semanas registraram a maior queda desde o Covid. Aí eu pensei, qual é a probabilidade do XLK, que é o setor de tecnologia do S&P, que está aqui embaixo, que é o setor mais queridinho da Bolsa Americana. É o setor que todo mundo queria ter comprado quando ainda nem tinha nascido. Qual é a probabilidade dele subir um pouquinho e voltar a cair? Pô, todo mundo adora tal da Nvidia, todo mundo gosta tal da Google e assim por diante. Então a probabilidade desse setor continuar caindo é baixa. Vai ter a galera do Buy the Dip aqui, com certeza. Então a minha tese de investimento foi mais ou menos essa. Eu comprei aí S&P 500, baseado numa possível recuperação do mercado, e nós fomos presenteados por indicadores macro muito bons. Para quem perguntar por que as bolsas estão subindo ao mesmo tempo que DXY sobe e os juros sobem.
Os juros caíram junto com os ativos de risco há 2 semanas atrás, porque o medo era recessão. Então, os investidores tiram dinheiro das bolsas, elas caem, compram treasuries americanos, isso faz o rendimento de cair. Então, os dois eles andam juntos para baixo quando existe medo no ar. Os dois andam para cima quando esse medo desaparece ou ele diminui. Então, os investidores vendem treasuries, que são ativos defensivos, o yield ele sobe, e aí compram ativos de risco, e por esse motivo vocês estão vendo S&P subindo legal hoje, Nasdaq subindo legal, e Russell realmente surpreendendo novamente. Aqui, o VIX, como eu mencionei, 15,44, foi um alarme falso, porque nós identificamos, e eu mencionei isso aqui para os membros também, por mais que o VIX tenha subido, os spreads de crédito eles não subiram. E aí fica aquela dúvida. O estresse é só na renda variável ou é também em outros mercados? E não era. Aqui vocês estão vendo o mercado reduzir o número de cortes na taxa de juros até o final do ano, de 120 e poucos, no auge ali do temor do mercado americano. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui, eu não ia falar isso, mas eu vou. O que tem de economista, de investidor, de gestor, pica no mercado americano. Cara que escreveu um desses livros aqui que está aqui atrás. Livro que todo mundo recomenda como sendo um dos melhores livros de investimentos da história. O que teve de cara que é muito bom na teoria, mas que na prática se melou na semana retrasada, ou melhor, na semana passada, vocês não têm ideia. O que tinha de gente desesperada pelo pivô do Fed, corte emergencial, 150 bases, tem que cortar agora, esse juro tem que ir para 4 amanhã. E aí o mercado aos poucos vai se acalmando, as coisas vão melhorando. Então eu fui um grande crítico a essa história de corte emergencial, porque a segunda que teve aquele sell-off no mercado global, parecia que foi o dia mais longo, mais comprido das nossas vidas. Então muita coisa acontece, é volatilidade, é dinheiro que perde, é dinheiro que sobe, é dinheiro que volta, é cotação para tudo que é lado. Isso gera muita insegurança e aí as opiniões elas vão fugindo da boca de muita gente, opiniões que às vezes são desnecessárias. A questão é, o mercado se acalmou desde então. E os dados macroeconômicos ajudaram muito nisso. Ajudaram muito nisso. E isso foi importante para a recuperação, uma recuperação saudável dos ativos de risco. Uma recuperação saudável dos ativos de risco. Eu tenho aqui no finalzinho pedidos iniciais por seguro-desemprego, voltando para 227K, e isso aqui é só uma ilustração, tá? Esse desenhozinho aqui, esse retângulo, é um patamar que eu considero assim baixo e muito estável para os pedidos iniciais, que me desculpa, não é condizente com um cenário recessivo. Até agora, a única informação que nós vimos que é preocupante e que deve ser acompanhada com muita atenção é a taxa de desemprego, que está aqui em cima. Taxa de desemprego e o acionamento da regra da SERM. Uma coisa que pode acontecer, não sei se vai, mas pode, me cobrem quando nós acompanharmos ao vivo o relatório de empregos próxima vez. E se essa taxa de desemprego for revisada para baixo, 4,1, 4,2, automaticamente a regra da SEM ela é desacionada. Ela não é mais acionada, não. E aí aquilo ali foi um grande alarme falso também para quem acompanha a macro. Esse momento é S&P renovando as máximas do dia, tá? Isso aqui foi o que? 1º de agosto, foi a quinta-feira que saiu pedidos iniciais, tá? Que deu 249K. Então, podemos já dizer que subindo mais um pouquinho, ó, acima de 5.600 pontos, o S&P recuperou todo o sell-off do início de agosto. Mesma coisa para a Nasdaq, só o Russell que deve demorar um pouco mais para subir. É um ativo que ainda é sensível à narrativa de recessão, mas também é sensível ao fato de que o mercado não está precificando 300 mil cortes na taxa de juros. Para o Russell, quanto mais rápido o juro cai, melhor. Está me parecendo que vai cair, mas não tão rápido assim. Mercado brasileiro, finalmente hoje, Ibovespa renovou o máximo histórica, tá? Eu estava acompanhando aqui durante a tarde o Ibovespa subindo. Parecia que subia em câmera lenta, porque subia de 10 em 10 pontos e aí caía 10 pontos, aí subia de novo. Renovou as máximas de janeiro de 2024, acima de 134.391. Foi a máxima de janeiro.
puxado por bancos. Puxado por bancos. Praticamente só bancos. Os bancos têm um grande peso dentro do mercado brasileiro. Os bancos nessa temporada de resultados divulgaram números impressionantes. Inclusive os bancos estão em máxima histórica, tá? O índice financeiro está em máxima histórica. Inclusive conseguiu tirar o Bradescão lá do poço, tá? Então Bradesco subiu, BTG subindo 3 só hoje, Banco do Brasil, Itaú na máxima histórica, enfim, bancos subiram legal. Pega aí as últimas 2 semanas, então desde o início do sell-off, quando o mercado japonês abriu, até agora, quase 13%. E os bancos são as instituições as mais valiosas do Brasil. Claro, tirando Petrobras, Vale e alguma outra coisa. Então, são empresas que representam aí um grande peso do Ibov, que reportaram números impressionantes, e aí o mercado está dando atenção para esse tipo de empresa. Eu vi que gringos também voltaram a comprar Brasil, mas eles não compram qualquer coisa. Eles gostam de ativos que são mais líquidos, que é fácil de comprar e fácil de vender, fácil de negociar. Para nós termos aí um bull market feroz no mercado brasileiro, quem deveria estar subindo muito mais é o Small 11. Então, as small caps é a mesma lógica do mercado americano para Russell. Russell e S&P, Russell e S&P, Ibovespa e o Small 11. Até o Small 11 não estava subindo tanto hoje, estava subindo a mesma coisa que o Ibov, que era 0,7, 0,8, agora está subindo o dobro, 1,70. Então, ainda bem, temos aí uma valorização interessante das small caps, porque eu já falei, não existe bull market sem small caps em alta. Normalmente esses ativos se valorizam bastante, certo? Então a narrativa ela mudou rapidamente no mercado, bastou acompanhar os indicadores macroeconômicos. Eu fiz questão de acompanhar com os membros hoje de manhã, numa live fechada, porque eu sabia que poderia ser um dia muito valioso. E os membros, eles pagam para me escutar. Então nada melhor do que fazer uma live especial para eles. Então se você quer receber comentários que eu considero muito bons e que se auxiliam muito o investidor, considere fazer parte da comunidade de membros aqui do YouTube. Tem um botãozinho aqui embaixo, escrito Seja Membro. Lá dentro você vai encontrar, além dos meus comentários, como esse do que eu fiz com a minha carteira na semana passada, alguns comentários sobre anotações dos próximos vídeos, mais sobre Fair Trade, agenda macro semanal e abertura dos mercados. Esse aqui ficou aberto, tá? VIX, falei sobre a análise do PPI, live para membros, e falei sobre a importância, isso ontem, porque vendas do varejo, na minha opinião, seria mais importante do que CPI. Tá aí. Além disso, vocês têm acesso a vídeos educacionais, a vídeos de análise macro e muita coisa. Tenho mais o que comentar? Eu acho que não, tá? Só o único comentário final é macro é vida. Macro é vida. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.